Vou mostrar para você hoje mais um unboxing e review de inversor híbrido, desta vez da marca SRNE. Muito pedido pela audiência, pelos inscritos aqui do canal, e você é meu convidado a acompanhar este vídeo até o final, que está show de bola. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha mais este conteúdo muito top mesmo, e desta vez mais um unboxing e review, forma de onda, consumo em vazio. Você vai ver harmônicos de um inversor híbrido, nada mais nada menos do que da marca SRNE, muito conceituada, com seus controladores de carga MPPT, que o pessoal gosta bastante, e nós conseguimos uma parceria recente com a SRNE, que forneceu para a gente um inversor híbrido de entrada 24 volts, 3.000 watts, saída 220 volts, 50 a 60 Hz, olha, show de bola mesmo, com MPPT de 60 amperes, carregador interno de 80 amperes, muito top. E você vai acompanhar a partir de agora todo esse unboxing e review. E aqui embaixo na descrição do vídeo já vamos deixar aqui para você o link para você comprar esse inversor direto na loja da SRNE, tanto na descrição quanto no comentário fixado, beleza? Chega aí agora, aliás, para cá, chega aqui agora para você acompanhar em detalhes mais este unboxing e review completão. Vamos lá! Então agora é a primeira parte aqui deste nosso conteúdo super show de bola com essa nova parceria da SRNE, como falei para vocês. Está aqui na nossa mesa esta embalagem e nós vamos abrir aqui agora para vocês verem o conteúdo dessa embalagem. É muito top mesmo, tá bom? E vamos começar então. E na próxima parte nós vamos mostrar lá na bancada a forma de onda, consumo em vazio, vamos mostrar as harmônicas. Olha, muito show de bola mesmo. E esse é o primeiro de vários equipamentos da SRNE que nós vamos trazer aqui para o canal, que é uma parceria muito show de bola que o canal conseguiu recentemente. Então já está aberto aqui a nossa embalagem. Já de cara nós temos aqui o manual, um manual bem bacana, tá? Ele já acompanha aqui dois conectores para a gente fazer a montagem dos cabos da bateria, muito bacana. Os parafusos aqui, não sei se são parafusos sobressalentes ou se já são os parafusos para a gente fazer a montagem também desses conectores no inversor, mas nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Deixar o manual aqui de lado. Temos aqui um guia rápido de instalação, coisa bem basicona, bem legal também. Acompanha aqui dentro aqui também as especificações e testes, ou seja, todo o relatório de testes e especificações do inversor, muito bacana mesmo, show de bola. Vamos deixar aqui de lado. Tem aqui um bolha vermelho aqui dentro, beleza? Vamos tirar. Lembrando, pessoal, que vai ficar aqui na descrição do vídeo o link, tá? Para você comprar um inversor como esse direto na loja da SRNE. Vou deixar o link aqui. Você comprando através do link, você ajuda grandemente aqui o canal, beleza? Vamos deixar então esta caixa aqui de lado, deixar ali no chão mesmo. Vamos tirar aqui agora toda essa parte aqui que vem. Bem protegido, bem bacana mesmo, característico dos inversores híbridos. Isso é muito show. Olha, bacana, bem bonitão esse inversor. Ele é pequenininho assim, pessoal, por causa da potência, tá? Eu já vou passar para vocês aqui características aqui deste inversor, tá? Todos os detalhes, mas olha, muito show de bola mesmo, tá? Bom, então este é o inversor, olha que show, top demais mesmo, tá? O Lucas tá mostrando em detalhes aí para vocês, olha, muito legal mesmo. Só que eu vou deixar ele aqui na mesa, porque o bichinho, ele é pequeno, não é tão pesado, mas ficar segurando é embaçado, tá? E olha só, aqui essa parte que a gente tá vendo toda manchada, meio esquisita aqui, é o plástico que tem de proteção, por isso que a gente instala, a gente remove esse plástico aqui, tá? E olha só que bacana. SRNE, uma marca muito conceituada,
A galera do fotovoltaico off-grid gosta bastante dos controladores de carga deles. E agora nós vamos testar aqui no canal este inversor super bacana. Vê se consegue mostrar legal aí, Lucas. Se não conseguir mostrar, não tem problema, que daí eu vou colocar uma foto também. Mas olha só, aqui nós temos o modelo. Deixa eu... Opa, chega mais de cima, Lucas, aí. O modelo dele é o HF2430S60-100. Quer dizer que ele é um inversor de 24 volts na entrada DC, um inversor de 3.000 watts, 60 amperes de MPPT e suporta um máximo de 100 volts, tá? Aí a cor dele branco e preto, ou seja, ele é um branco, um beijinho aqui, um branco meio bege, meio creme, e essa parte preta aqui, muito show de bola, tá? E aqui temos mais características aqui dele, olha só. O AC Output, potência de 3.000 VA ou 3.000 watts, a tensão de saída 230 volts, corrente de saída máxima 13 amperes, bateria, a tensão da bateria de 20 a 33 volts, tensão nominal 24 volts, a entrada AC 230 volts também, ele trabalha com frequência de 50 ou 60 Hz, a corrente máxima de carga através da rede elétrica é de 30 amperes, corrente máxima, deixa eu ver, corrente máxima de bypass de 30 amperes, tá? Olha que legal, eu nunca vi um inversor especificar isso aqui, ó, corrente máxima de bypass 30 amperes, corrente máxima de carga na rede elétrica 80 amperes, caramba, que show, 80 amperes de corrente máxima através do carregador dele, tá? Potência máxima de placa fotovoltaica 1.600 watts, tensão de circuito aberto 100 volts, MPPT input, né, a tensão de entrada do MPPT, a range de tensão de entrada, na verdade, né, a range que ele trabalha no MPPT, de 30 a 85 volts DC, e a corrente máxima de 40 amperes no lado PV, e o PV output aqui, o MPPT dele, no caso, a potência máxima que ele fornece essa saída 1.400 watts e 60 amperes de MPPT. Muito bacana. Então ele suporta 1.600 de placa, mas vai fornecer o máximo de 1.400 watts, 60 amperes para o nosso banco de baterias. Olha, muito bacana mesmo. Aqui tem todas as certificações, certificação CE, ROS, né? Muito show de bola mesmo. Olha, é um MPPT bem legal e a gente vai... MPPT não, um inversor híbrido com MPPT bem legal, bem bacana. E agora a gente vai mostrar aqui na parte de baixo aqui para vocês. Olha só. Nós temos aqui a parte de entrada AC, para onde vai entrar os condutores. Parte de saída AC, os condutores que vai sair aqui. Temos o USB dele, tá? Para a gente plugar provavelmente ao computador. Tem uma porta aqui também RS485, tá? Muito legal mesmo. Dá para fazer algum tipo de monitoramento. Ele não veio com monitoramento para a gente, tá bom? Tem aqui um Input Brake Circuit, ou seja, para fazer aqui a proteção de entrada dele, tá? Isso é muito legal, na parte AC também, todos os inversores híbridos vêm com esse carinha aqui. Temos aqui uma saída de relé, tá? Uma saída de relé seco, com comum, normalmente aberto e normalmente fechado. O parafuso de aterramento, ele conta com duas ventoinhas bem bacana mesmo, uma ventoinha relativamente grande também, característico desses inversores. Aqui a parte de entrada do condutor da bateria, positivo e negativo, vai entrar por aqui. Botão liga e desliga. E a entrada dos condutores de placa fotovoltaica positivo e negativo também. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou tirar essa tampa aqui, para a gente ver aqui como que é essa parte, já aqui na mesa mesmo, e depois a gente vai ir lá para a parte da bancada, para mostrar consumo em vazio, mostrar forma de onda. Gostei bastante desse inversor, ele parece ser um inversor bastante robusto, apesar de ser pequeno. E tem um preço relativamente legal, viu, pessoal? Preço bacana, muito show. Olha, legal mesmo, muito 10. E aqui nós temos a parte de bornes, né? A parte de bornes AC, os bornes Sindal, tá? O borne da parte de placa fotovoltaica, as ventoinhas aqui. E aqui a parte de entrada da bateria. Olha só, lembra que eu falei dos parafusos, ó? A gente vai precisar usar aqueles parafusos que vieram aqui com ele, tá? E aqui onde nós vamos colocar positivo e negativo da bateria. Confesso para vocês, pessoal, que eu achei aqui um pouco apertado, tá? É meio complicado para trabalhar aqui dentro, bem apertado.
dificulta um pouco a gente colocar os parafusos e tudo mais, mas acredito que dá pra gente fazer um trabalho legal. E uma coisa que assim, eu não curto muito, sinceramente, são esses bornes do tipo Sindal aqui, tá? Eu não acho isso legal em inversores, mas muita gente gosta, acha bacana e facilita demais também aqui a instalação em muitos casos, tá bom? Só ficar bastante atento na hora de fazer a instalação aqui, deixar tudo desligado para não correr o risco de encostar a chave na parte carcaça metálica do inversor e gerar nenhum tipo de curto, tá? E olha só, muito 10 mesmo, um inversor bem bacana. E agora é o momento da gente mostrar para você, lá na nossa bancada, consumo em vazio, forma de onda, harmônicos, como de praxe a gente faz isso nos reviews dos inversores, e esse não vai ser diferente. Chegou até aqui nesse ponto, deve estar curioso e perguntando, Eduardo, você foi taxado? E sim, fui taxado em 60%, tá bom? Não tem como, pessoal, inversores, principalmente inversores híbridos, toda vez que a gente importa, é taxado. Mas ainda assim, muitas pessoas preferem porque acaba saindo bem mais barato do que comprar aqui no Brasil. Então o link vai ficar na descrição caso você queira adquirir um cara como esse aqui. E agora a gente vai preparar lá na bancada. Pra gente vai demorar um pouquinho, mas para você vai ser assim, ó. Como eu te disse, para você foi super rápido. Pra gente demorou um pouquinho aqui toda essa montagem, mas o inversor híbrido da SRNE já está aqui na nossa bancada e em pleno funcionamento. Eu vou pedir primeiro para o Lucas chegar um pouquinho mais próximo aqui do display dele, olha, bem bacana, um display com o fundo iluminado em branco, né, as letras em branco e o fundo em azul, muito legal mesmo. Aqui ele já está piscando para a gente aqui em amarelo, aqui um âmbar, né, o AC/INV, quer dizer que já está funcionando o inversor, tá? E olha só, bateria, por padrão vem como bateria selada, já está convertendo o DC em AC e a gente já tem aqui 230 volts na sua saída. Não está piscando o charge aqui porque simplesmente não temos placa fotovoltaica, porque como de praxe nós mostramos primeiro na bancada, vamos te mostrar aqui consumo em vazio e forma de onda do inversor. E a primeira coisa que a gente vai te mostrar aqui é a forma de onda. Mostra lá no osciloscópio, Lucas, para o pessoal ver. Olha, é uma forma de onda muito legal mesmo, uma senoide bastante limpa, pessoal. Olha isso. Gostei bastante dessa senoide, tá? Ela está bastante limpa. Curti pra caramba, sinceramente, viu? Padrão, né, de inversores híbridos. Todos os inversores híbridos, além de ter uma boa construção, tem uma forma de onda bem legal mesmo, tá? Agora a gente vai ver aqui a FFT. Eu vou pegar aqui o canal matemático, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho dessa, aliás, o vertical aqui, né? E a gente vai pegar aqui agora a FFT para a gente analisar aqui e ver como que tá a questão de harmônicos desse inversor aqui, tá bom? Então vamos no canal matemático. O canal matemático 1, a gente vai falar que a gente quer uma FFT do canal matemático 1 e já vou colocar ele em operação, tá bom? Já logo de cara a gente vê aqui tudo isso meio esquisito, mas não leve em consideração isso porque nós vamos precisar ajustar. Então eu vou deixar aqui com 30 dBV. Vamos aqui pedir para ele ajustar para a gente aqui, iniciar em 50 Hz e terminar aqui em 2 kHz, que é uma faixa de frequência bem interessante para a gente ver. E olha só, vamos diminuindo aqui para a gente analisar a nossa forma de onda no espectro FFT. Vamos descer um pouquinho mais para baixo aqui, para ficar mais fácil para a gente avaliar. E olha só que bacana, bem limpo mesmo, tá? Um espectro bastante limpo. É comum essas distorções que a gente está vendo aqui, tá bom, pessoal? Mas elas estão dentro de um limite completamente aceitável. Olha só, eu vou vir aqui no canal matemático novamente e a gente vai pedir para ele mostrar aqui os picos. Nós vamos usar a função aqui do osciloscópio MSO 5074 da Rigol, que é a função Peak Search, né? A gente vai ajustar aqui e falar para ele começar a mostrar os picos e vamos descer o threshold aqui
para a gente colocar aqui e conseguir mostrar os 15 pontos de pique. Olha só que bacana aqui, ó. Ele está mostrando cada uma das frequências aqui para a gente e está mostrando o ganho, né, em dBV de cada uma dessas frequências aqui, tá bom? Então tá bastante interessante, muito legal mesmo, tá? É um espectro bem limpo. E agora eu vou mostrar para vocês nesse outro instrumento que está aqui na nossa bancada aqui, ó, a distorção harmônica total. Vou ajustar aqui para distorção harmônica, limitar a 30 kHz. Deixa eu só colocar aqui a nossa ponta do osciloscópio e vamos mostrar aqui agora para você. E você vai acompanhar aí direitinho a frequência e vai acompanhar também a distorção harmônica. Ele está com 50 Hz, porque a gente não ajustou nada. Fique tranquilo, tá? Porque a gente vai trazer uma aula completa de como configurar esse inversor nos mínimos detalhes. Mas olha que interessante aqui, ó. 1% de taxa de distorção harmônica. Lembrando que a portaria 140 do Inmetro, ela exige que a distorção harmônica total de tensão em relação à fundamental seja de, no máximo, 10%, com um inversor em vazio ou com carga plena, ou seja, qualquer potência no inversor não pode passar de 10%. E esse aqui em vazio está bem interessante, muito bacana mesmo, olha, show de bola, curti bastante, tá? E esse percentual é independentemente da frequência, tá bom, pessoal? Ele tem que dar esse percentual independentemente da frequência. Claro que aqui no Brasil a gente usa 60 Hz, tá? Mas pode ficar tranquilo que tá dentro dos limites aceitáveis. Mostra a tela dele ali, Lucas, agora pra gente ver. Olha que bacana. Eu curti pra caramba isso, pessoal. Olha só, a tela ela apaga. Bacana. Eu olhei aqui agora há pouco e falei, pô, o inversor deu algum problema? O que será que aconteceu, né? Mas não, a tela ela apaga, ela entra em descanso, né? E fica apagado. Isso é bem legal. Muito bacana mesmo, curti demais, tá? E agora nós vamos mostrar aqui para você o consumo em vazio, tá bom? A gente tem costume de mostrar o consumo em vazio junto com forma de onda. Eu fiquei tão empolgado aqui com esse inversor que acabei me esquecendo do consumo em vazio. Então vamos ligar aqui a nossa fonte de bancada e já ligar aqui o inversor. Pronto, já partiu, já tá belezinha. A gente já tem aqui então os 220 volts dele, tá bom? E olha só que bacana o consumo em vazio. Gente, é um inversor híbrido que tem um MPPT embutido, 3.000 watts, 24 volts, mas olha esse consumo em vazio, 1.06 amperes a 25 volts. Isto é incrível, incrível mesmo, tá? E aí, o que tem a ver, Eduardo, esse lance de consumo em vazio? Chega aí, Lucas, para a gente explicar para a galera. Provavelmente, quem já acompanha bastante aqui o canal já está careca de saber, mas a gente precisa também levar em consideração que tem sempre pessoas novas entrando no fotovoltaico. Então eu vou explicar o que influencia o consumo em vazio no sistema fotovoltaico. É muito simples. A quantidade de baterias que você vai ter e a quantidade de placa fotovoltaica, principalmente a quantidade de baterias. Porque esse consumo em vazio de 1 ampere que você viu aqui, ele vai estar requisitando da sua bateria a todo momento. E se você não levar isso em consideração na hora de fazer o dimensionamento do seu banco de baterias, você vai contar com, de repente, 10 horas de autonomia, só que na verdade você vai ter 9, 8 horas, muito provavelmente, dependendo aí, tá? Aqui eu tô dando exemplos fictícios para você, tá bom? Mas é importante o consumo em vazio ser levado em consideração na hora de fazer o dimensionamento. É por isso que a gente sempre mostra o consumo em vazio dos equipamentos aqui, para você ter isso como base, tá? E esse inversor aqui, olha, superou as minhas expectativas. Eu não imaginava que ele ia ter um consumo em vazio tão baixo desse jeito aqui. Olha, show de bola mesmo, curti pra caramba, tá? Além dele ser um inversor bonito, bem legal, bem robusto, o seu consumo em vazio é muito baixo. E o que eu curti pra caramba dele também, e acabei não falando, é as ventoinhas ficarem desligadas. A gente acabou de ligar o inversor não está com nenhuma carga, está em vazio e as ventoinhas desligadas. Isso é muito bom, porque alguns inversores, quando a gente liga ele, seja convencional ou híbrido, ele já fica com a ventoinha ligada. E alguns híbridos ficam com a ventoinha ligada quase que no máximo, sem ter necessidade. Isso é muito bom porque faz com que ele fique bastante silencioso. Eu não sei como que vai ser o comportamento dela na hora que a gente começar a colocar carga. No entanto, a gente vai descobrir isso no próximo vídeo que a gente vai trazer, que é o
teste de fogo desse inversor. Nós vamos trazer um teste pesado, vamos fazer esse carinha sofrer aqui na bancada na nossa nova giga de teste e nós vamos descobrir aqui como que é o comportamento dessas ventoinhas, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado de mais este conteúdo. Aqui embaixo na descrição, link para você comprar um desse direto na loja da SRNE, caso você queira. Comprando com o nosso link, você ajuda grandemente o canal, beleza? Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!